Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando nesta quinta-feira, dia 11 de agosto de 2022, com a nossa Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Neste dia 11 de agosto, a igreja celebra a memória de Santa Clara de Assis, aquela contemporânea de São Francisco, que pela sua experiência também pôde colaborar na obra da evangelização do mundo. O discípulo, vai nos dizer o evangelho de hoje, deve estar disposto a perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso é sempre. Deus está sempre disposto a perdoar as nossas ofensas, por maior que elas sejam. Vamos juntos meditar a palavra de Deus. Começa agora a Academia Espiritual. A palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho de hoje está em São Mateus, no capítulo 18, versículos de 21 até o versículo 1 do capítulo 19. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes e contaram ao patrão tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs,
Que palavra forte e exigente. Precisamos deixar que essa palavra realmente chegue ao nosso coração e nos transforme. Os judeus diziam que se devia perdoar uma pessoa se ela errasse 4 vezes. Pedro foi mais generoso e fez um contraponto, tomando do Antigo Testamento, onde um homem chamado Lameque, que era descendente de Caim, havia feito uma promessa de vingar 7 vezes de quem tentasse levantar a mão contra ele. Pedro, tomando essa história, esse passado, propõe então, a máxima vingança, o máximo perdão. Mas Jesus pede muito mais e vai dizer para Pedro que não é 7 vezes, mas 70 vezes 7. O grande ensinamento é que devemos perdoar na mesma medida em que fomos perdoados. Por Deus, não é pelos outros. Na mesma medida em que fomos perdoados por Deus. E aqui está uma chave. Se nós não tomarmos consciência da grandiosidade do perdão de Deus para conosco, nós não seremos capazes de perdoar. Quantas pessoas partilham que têm muita dificuldade de perdoar? E na maioria das vezes essa dificuldade provém de um orgulho, mesmo que a pessoa não saiba, mas de um orgulho interno. No fundo, a raiz de tudo está aí, Não tomar consciência da grandiosidade do perdão que recebeu. A gente quer justiça, mas não vê o que nós somos com o pecado e o que recebemos de Deus. Então, primeira coisa, o perdão que recebemos de Deus é grandioso. Mas, recebendo esse perdão de Deus, precisamos saber, nós seremos cobrados, julgados no fim dos tempos. Nós temos uma dívida impagável para com Deus. O que Deus fez conosco em Jesus e no seu sangue derramado jamais pode ser pago. Por isso, só Jesus, morrendo na cruz, poderia pagar o preço do nosso resgate. Por isso, aqui na história, Jesus usa essa expressão, enquanto uma dívida era grandiosa, a outra era irrisória. São Mateus não fala da quantia da grande dívida. Os outros evangelistas dizem. Os estudiosos chegam a dizer que eram 10.000 talentos, equivalente a 350 mil quilos de ouro, que equivaleria a 150 mil anos de trabalho. Quem poderia pagar essa dívida? Enquanto que a outra dívida era irrisória. Então, sobre o perdão de Deus, precisamos reconhecer. É dom, é presente, é graça, não é merecimento. Nós nunca poderemos pagar pelo nosso resgate. Mas precisamos tomar consciência da miséria e do pecado que habita em nós. Agora, precisamos também pensar em segundo lugar sobre o perdão que devemos dar. Quem não é capaz de perdoar está fechado, tem o coração duro. Então a falta de perdão é sim dureza de coração. O outro devia pouco, 150 mil anos de trabalho em relação a 3 meses de trabalho. É dureza de coração. O perdão de Deus é grande e a nossa dificuldade de perdoar
às vezes é dura. Não perdoar é sinal de ingratidão. E é interessante que a gente fala tanto disso. Nossa, fulano é ingrato, eu fiz isso por ele, eu fiz isso, e é ingrato. E nós somos ingratos para com Deus. E essa palavra também diz que o perdão, a falta de perdão, aliás, desperta a ira de Deus. Onde prevalece a mágoa, morre o amor. A mágoa, a falta de perdão, é um gás venenoso que destrói as pessoas. Reter o perdão é como se fosse vivendo numa masmorra, numa prisão, atormentado, sem liberdade. Jesus nos alerta. Deus nos trata como nós tratamos os nossos devedores. Aliás, rezamos isso no Pai Nosso. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Precisamos pensar nisso. Precisamos mudar o nosso coração e pedir a graça do Senhor. E agora a nossa segunda parte da academia espiritual. Depois de escutar e meditar a palavra, vamos rezá-la. Primeiro passo, o alongamento. Coloque-se na presença de Deus, invoque o Espírito Santo Paráclito, peça os seus dons, a sua luz. Faça sintonia com o coração de Jesus. Segundo passo, o aquecimento. Hoje essa palavra nos faz um apelo. Quando Pedro pergunta: quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Quantas vezes? Qual é o critério para oferecer o perdão? Jesus responde nos oferecendo a condição: não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. É sempre que devemos perdoar. Como é exigente, como precisamos crescer nessa capacidade. E a advertência da palavra de hoje? Jesus disse que do jeito que nós agirmos, Deus vai agir conosco. Se formos capazes de perdoar, Deus vai nos perdoar. Terceiro passo, momento de oração. Pai Santo, o meu pecado e a minha dívida são grandes. Eu sei, Senhor, que se não fosse a tua misericórdia e a tua bondade, eu não existiria e eu estaria fadado à condenação. Mas o Senhor me perdoou pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz. E continua a me perdoar cada vez que eu peco, o que eu busco a tua misericórdia. Meu coração às vezes é duro, por isso eu te peço, Senhor, transforma o meu coração. Tantas vezes, Senhor, as pequenas coisas que os outros me fazem me magoam tanto, e o meu orgulho e a minha soberba dominam sobre mim, que eu não sou capaz de oferecer o perdão. Eu fico magoado, eu me distancio e até desejo o mal. Senhor, não permita que a dor e a mágoa no meu coração dominem, mas dá-me a tua graça, a tua paz, o teu perdão. Ajuda-me, Senhor, para que eu seja capaz de amar e perdoar. Amém. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente, em nome do Pai, e do Filho,
e do Espírito Santo. Amém.